Prezados, bem-vindos à aula 6 de modelagem matemática, onde nós vamos verificar se é possível encontrar um modelo de ajuste exponencial para os dados dos óbitos acumulados por Covid-19 no estado de Minas Gerais até o mês de agosto de 2020. A ideia é encontrar esse modelo exponencial e depois verificarmos se ele se ajustará bem ou não a esse conjunto de dados. A referência principal que eu vou utilizar são os dados disponibilizados dia a dia no site do Ministério da Saúde, com o último acesso no dia 10 de agosto. As informações estão nesse arquivo CSV, que é um arquivo do Excel, com informações disponibilizadas dia a dia para o número de óbitos para todo o Brasil. Nós utilizamos os dados dos óbitos do estado de Minas Gerais. No Brasil, até o dia 10 de agosto de 2020, já se tinham 101.772 pessoas mortas por Covid-19, com um total de infectados acima de 3 milhões e, em contrapartida, com mais de 2 milhões de pessoas recuperadas. No estado de Minas Gerais, as mortes começaram a partir de março de 2020, no final de março de 2020. E é a partir desse começo das mortes que nós vamos utilizar os dados para construir o modelo. Até o fim do mês de maio, no estado de Minas Gerais, eram menos de 67 mortes semanais por Covid-19. Nesse mesmo período, em São Paulo, já se tinha registros de mais de 1.300 mortes por semana. E o fato dessa diferença ser tão grande e favorável a Minas Gerais gerou uma falsa sensação de segurança. Porém, em meados de julho, semanalmente já se obtinha mais de 400 mortes, e isso eliminou essa sensação de segurança quando percebeu-se que Minas Gerais estava, na realidade, atrasada em relação a São Paulo, e o número de óbitos começou a crescer muito rapidamente. Como é muito comum se dizer que o número de casos e de óbitos por Covid segue uma curva exponencial, a ideia é verificar se os dados para Minas Gerais dos óbitos acumulados se ajustam bem a um modelo exponencial. Aqui estão os dados de Minas Gerais. A semana 14 vai do dia 29/3 ao dia 4/4. E aqui é utilizada a semana 14 porque é nessa semana que começaram a ocorrer os óbitos em Minas Gerais. A semana se fechou com 6 óbitos. E vamos até a semana 32, que é a última semana com dados disponíveis, relativa ao dia 2/8 ao dia 8/8, sendo que essa semana fechou com 3.449 óbitos acumulados registrados. Esse é o gráfico de dispersão para esses dados. Nós temos aqui no eixo X as semanas e no eixo Y o número de óbitos acumulados. Visualmente nós percebemos que parece uma exponencial, mas verificaremos se de fato a exponencial encontrada vai se ajustar bem a esses dados. Para isso, nós vamos utilizar o Excel para fazermos primeiro o ajuste linear e depois, com base no ajuste linear, encontrarmos os parâmetros da exponencial. No Excel, eu já coloquei aqui o número das semanas, coloquei o número de óbitos acumulados e aproveitei e calculei também o ln de y, que nesse caso são os óbitos acumulados. Para quê? Como nós vimos na aula anterior, e quem não viu eu vou deixar um card aqui, para encontrar o ajuste exponencial, nós fazemos primeiro um ajuste linear para pontos do tipo x, ln de y, e a partir desse ajuste linear nós encontramos os parâmetros da exponencial. Para encontrarmos esse ajuste linear, eu vou selecionar primeiro a coluna das semanas, seleciono e solto, depois pressiono a tecla Ctrl, porque as colunas que nos interessam estão separadas, seleciono a outra coluna e solto tudo. Com as duas colunas selecionadas, nós vamos inserir, gráficos, dispersão e temos esses pontos. Agora, selecionamos os pontos com o botão direito do mouse, adicionar linha de tendência, já aparece aqui com formato linear e pedimos para que o Excel exiba a equação do gráfico. Então, encontrei aqui a equação. Agora eu vou apenas fazer um ajuste no gráfico para colocar títulos, melhorar a reta de regressão e voltamos para a apresentação. Voltando para a apresentação, nós encontramos um ajuste linear para semanas e ln de y.
e o resultado encontrado foi esse. Essa é a equação da reta de regressão para pontos do tipo x, ln de y. O resultado foi esse. Nós sabemos que o ajuste linear geral tem esse formato, z igual a ax mais beta. Nesse caso, o A é 0,3154 e o beta é menos 1,5311. E lá da aula anterior, que eu já deixei o card, nós sabemos que o B é obtido fazendo-se a exponencial do valor de beta que foi encontrado. Então, a exponencial de menos 1,5311 dá aproximadamente 0,2163. Portanto, a exponencial, que é do tipo b vezes exponencial de ax, tem esse formato, 0,2163 exponencial de 0,3154x. Esse é o modelo exponencial que se ajusta aos dados dos óbitos acumulados em Minas Gerais da semana 14 até a semana 32. Vamos verificar agora como que a curva que representa esse modelo se ajusta aos dados. Essa foi a curva obtida junto com o gráfico de dispersão. Percebam que a partir da semana 29 ocorre um deslocamento muito forte dos pontos do gráfico de dispersão, dos valores reais e da curva exponencial obtida. Porém, aparentemente, parece que nos pontos anteriores ocorre um bom ajuste. Mas será que de fato é um bom ajuste ou a visão aqui está nos enganando? Nós vamos verificar se de fato esse ajuste é bom ou ruim. Voltando para o Excel, deletei o gráfico porque não nos interessa, coloquei aqui uma colinha da função exponencial que foi obtida e vou deixar essa coluna para os resultados da função exponencial. Lembrando que os resultados da exponencial representam exatamente a previsão que o modelo vai nos dar para o número de óbitos acumulados, que é y, em função do número de semanas epidêmicas. Então aqui, por exemplo, nós vamos apertar o igual 0,2163 vezes a exponencial, abro parênteses, 0,3154 vezes x. X são as semanas. Nesse caso, tem que ser o x igual a 14. Então, clico no 14, vai buscar o endereço, que é o A2, fecho o parênteses e teclo o Enter. Pronto. Vou ajustar aqui, colocar para valor inteiro. Então, vou diminuir o número de casas, ele vai arredondar para mim, para 18. E como eu já digitei aqui a equação do modelo, eu só vou segurar aqui na quina e arrastar até o último valor que me interessa, até a última célula que me interessa, solto, e ele altera a fórmula adequadamente para todos os casos. Então essas são as previsões. Percebam que elas não são tão boas. Por exemplo, o modelo está prevendo 18 mortes na semana 14 e o real são 16. Ele prevê 25 mortes para a semana 15 e o valor real é de 17. Lá no último, a diferença fica maior ainda. Ele prevê 5.228 mortes na semana 32 e o correto foi 3.449. Ok, sabemos que tem diferença, mas quão grandes essas diferenças são percentualmente? Nós podemos calcular aqui o erro percentual. Para calcularmos o erro percentual, nós procedemos da seguinte forma: igualar o valor absoluto da diferença entre a previsão do modelo e o valor real. Essa diferença eu divido pelo valor real. Então eu vou ter aqui o erro dividido pelo valor real. Então eu vou descobrir a proporção do erro em relação ao valor real. Aperto Enter. Pronto. Se eu quiser esse erro de forma percentual, é só vir aqui em estilo de porcentagem. Clico, apareceu aqui para mim. Vou deixar como valor inteiro. Poderia escolher, por exemplo, aumentar o número de casas aqui e dar um valor mais preciso. Pronto. Já usei a fórmula, eu posso segurar aqui na quina e arrastar para calcular todos os erros percentuais.
Percebo que tem erros muito grandes, né? 52, aqui 198% de erro e alguns menores. Então temos alguns erros menores e alguns erros maiores. Vamos calcular também o erro percentual médio, que é a soma dos erros dividida pela quantidade de erros. O Excel tem uma função, então vou colocar aqui erro médio. O Excel tem uma função para isso, que eu vou utilizar agora. Eu seleciono a célula onde eu quero que ele me dê o erro médio, nesse caso o erro percentual médio, e ao selecionar a célula nós vamos em inserir, ou melhor, fórmulas, mais funções, estatística, vamos procurar aqui média. Média. Percebam que ele retorna a média aritmética dos dados. Então clico em média, aqui eu vou selecionar a coluna que me interessa calcular a média dos valores. No caso, é essa coluna. Então, seleciono todos esses valores. Depois de selecionar todos, OK. Colocou aqui para mim o valor da média. Então, nós temos um erro médio de 29% do modelo em relação aos dados reais. Voltando para a apresentação, nós calculamos os erros de previsão que o modelo possui em relação aos dados reais. Percebam que esses erros são dados pelo valor da imagem da função naquela semana, menos o valor real, o módulo dessa diferença. Então, percebam que a diferença aqui para os pontos posteriores a 29 é muito grande. Esse ponto, por exemplo, está aqui na altura próxima a 3.500. Já a previsão do modelo está acima de 5.000. E isso acontece para a maioria dos pontos, erros bem consideráveis. Mas será que o modelo então se ajustou bem ou não aos dados? Dentre várias informações que nós calculamos, nós obtivemos o maior erro de 198% lá para a previsão do modelo na semana 14. Um erro de 3% para a previsão do modelo na semana 29, o erro mínimo. Todos os outros erros foram acima de 3 e abaixo de 198. Percebemos também um percentual médio de erros muito alto, na faixa dos 29%. Nós concluímos então que o modelo exponencial inicialmente pareceu se adequar bem, mas que na prática ele apresenta um erro percentual médio muito alto, além de percentuais de erros altos para a maioria dos valores analisados. E, portanto, ele não é um bom modelo para descrever esse conjunto de dados. Perceba então que o modelo exponencial não se adequou bem ao conjunto de dados, o que comprova que, para Minas Gerais, esse crescimento do número de óbitos não é de forma exponencial. Pensando numa maneira mais prática de calcular essa exponencial, será que o Excel não possui uma função que calcula esse ajuste de maneira direta, sem termos que fazer todos aqueles cálculos? A resposta é que sim, mas vamos verificar como fazer isso. Voltando para o Excel, deletei os dados que não nos interessam, selecionamos as duas colunas, semanas e óbitos acumulados, vamos em Inserir, Gráfico, Dispersão, selecionamos os pontos com o botão direito do mouse, Adicionar linha de tendência. Já aparece aqui fixo a linear, nós só precisamos trocar para exponencial e pedir que o Excel exiba a equação no gráfico. Encontramos a equação, percebam que ela é exatamente a equação que nós já tínhamos encontrado anteriormente por meio do ajuste linear. O que o Excel faz é exatamente o que nós fizemos manualmente: encontrar o ajuste linear e, a partir dele, encontrar os parâmetros da equação exponencial, do modelo exponencial que vai se ajustar àquele conjunto de dados. Espero que tenha ficado claro a todos que o Excel faz internamente exatamente o que nós aprendemos a fazer de forma mais detalhada, obtendo um ajuste linear e, a partir dele, encontrando os coeficientes do modelo exponencial. Na próxima aula, nós vamos verificar um novo ajuste também para os dados da Covid-19, mas que se ajusta melhor do que o exponencial. Eu espero que tenham gostado, entendido e aguardo vocês na próxima aula do canal.